Negócio é fechado de vez no São Paulo, agora foi. Vamos falar aí sobre isso, tem informação aí também sobre o mercado, Tricolor em busca de reforço, tem notícia sobre isso. Mais um jogador aí preocupa, Gabriel, não é possível. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Negócio é o seguinte, meu parceiro, São Paulo jogou ontem lá em Medellín, na Colômbia, né? Jogo de ida aí das oitavas da Libertadores, um sufoco brabo, como a gente já comentou no vídeo desde manhã. E o negócio é o seguinte, ó, o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional terça-feira, tá? São Paulo já retornou para São Paulo ontem mesmo, logo após o jogo, né? O São Paulo sempre quando viaja, ele já retorna pós-jogo, ele não fica, né? Dorme em hotel, depois volta no outro dia, não. O São Paulo sempre retorna logo após os jogos. Então acabou o jogo, todo mundo pega suas coisas, toma aquele banho, né? Arruma as coisas e já viaja logo depois. Foi o que aconteceu. O São Paulo já viajou, né? Já voltou de volta aí para São Paulo. O que acontece? Aí hoje, na quarta-feira, pela primeira vez em mais de 10 dias, parte do elenco do São Paulo ganhou folga, né? A informação que trouxe aí o Alexandre Vieira. Esse negócio de parte do elenco ganhou folga, imagino que deve ser, né? Os jogadores, evidentemente, que jogaram ontem, ganharam folga hoje. E aqueles jogadores estão se recuperando de lesão, né? Que estão fazendo alguns trabalhos aí no CT para voltar de lesão, devem se reapresentar normalmente, como sempre acontece, né? Sempre quando o elenco ganha folga, quem está machucado se reapresenta, normal, faz seu trabalho de recuperação ali, porque está machucado, tem que se recuperar e não está jogando, né? No caso aí dos machucados, tá? Na quinta-feira amanhã, o São Paulo se reapresenta e iniciar a preparação para pegar o Sport. Sexta-feira tem treino pela manhã e à tarde tem viagem para Recife, né? Aí sábado tem um jogo contra o Sport, aí lá em Pernambuco. E domingo já tem a apresentação marcada, segunda-feira treino e terça-feira vamos pro Pega pra Capar, né, o jogo do ano contra o Atlético Nacional na semana que vem. Essa é a programação, a agenda do São Paulo até a semana que vem, né, até a terça-feira aí, né? Então, quinta-feira, amanhã o elenco aí se representa para se preparar pro jogo com o Sport. Meu irmão, o jogo contra o Sport aí tem que pôr todo mundo aí que não for começar contra o Atlético Nacional na terça, tem que começar o jogo contra o Sport. Isso é o tipo de jogo, irmão, que tipo assim, infelizmente, não tem como colocar 11 reservas, porque não tem 11 reservas. Por exemplo, não tem zagueiro. A gente joga com 3 zagueiros e só tem 3. No banco, por exemplo, não tem nenhum zagueiro, entendeu? Um tá machucado que o Arboleda e não tem mais, né? O Juan foi embora e o São Paulo não conseguiu contratar outro até agora. Então, tem algumas posições que dá assim para colocar, né? Por exemplo, tem o Mike, tem o Patrick Lanza, tem o Pablo Maia, tem o Luan, entendeu? Aí se o Crespo no jogo contra o Atlético, se ele for começar com o Alisson, ele pode colocar o Rodrigo de titular contra o Sport, entendeu? Então, o Ferreirinha, se for começar no banco contra o Atlético Nacional, tem que ser titular contra o Sport. então tem algumas posições que dá sim pra gente aí mudar, né, cara? Literalmente poupar o time aí, mas tem outras posições que não dá, como a zaga, por exemplo, né? Como a zaga, por exemplo, é o grande problema do time do São Paulo, é literalmente aí a zaga, porque assim, gente, com todo respeito, né? Acho que é unânime, ninguém vai colocar os titulares, os principais do time para jogar contra o Sport na Ilha do Retiro sábado, tem que ter um jogo, poucos dias, o jogo da vida, que é o jogo de volta contra o Atlético Nacional. A gente vê outros caras são um time muito forte fisicamente, é um jogo de dividida, de embate, de correria, então o nosso time titular que vai entrar em campo terça-feira tem que estar, irmão, na porra dos cacos. Se o time que for jogar contra o Atlético terça-feira jogar ontem, jogar sábado contra o Sport, vai chegar todo mundo morto, irmão, na terça-feira no jogo de volta. Então, literalmente tem que pôr todo o time reserva, ou o máximo que puder, contra o Sport. Não tem conversa, irmão, não tem conversa. Entendeu? O time titular de terça-feira tem que estar descansado, porque vai exigir muita energia, muita intensidade, os caras são muito fortes fisicamente. Entendeu? Então, acho que isso é unânime, que tem que pôr o máximo de reservas possíveis no jogo contra o time do Sport. Acho, né, que ninguém vai questionar isso aí, né? E como a gente sempre já viu, não posso falar que a gente está acostumado, mas já virou algo comum, infelizmente, principalmente em jogos aí sul-americanos, né? Sul-Americana, Libertadores, e tá aí. Um torcedor do Atlético Nacional foi flagrado fazendo gestos racistas a torcedores do São Paulo, né? No jogo de ontem. Aí, no vídeo feito por um São Paulino presente na Colômbia, um torcedor do Atlético Nacional chama os brasileiros de mono, né? Que é macaco aí, e imita gestos característicos do animal. A Conmebol já informou que está investigando o caso para definir, né, se será aberto um procedimento
disciplinar, se será aberto, né, cara? Pô, esse negócio aqui também, sinceramente, já comentamos aqui já 1 milhão de vezes. Teve, se não me engano, foi no jogo contra o... Teve esse ano, não teve? Se não me engano, foi no jogo contra quem, cara? Se não jogar fora de casa, não sei se foi contra o Libertad que teve, né? Toda hora tem, cara. Ano passado também teve. Tipo assim, todo ano tem, né? Não só com São Paulo, evidentemente, né? Com vários times brasileiros que vão jogar de fora de casa. Acontece esse tipo de episódio recorrentemente. Não tem nenhuma novidade, né? Sempre mandando informação. Pô, não sei quem fez essa racista. Acontece toda hora, infelizmente. E nunca tem aí uma punição severa da Conmebol. Como não tem, sempre vai acontecer, né? Quando o São Paulo for jogar em outro país, vai ter. Quando o Flamengo for jogar, o Palmeiras, né, o Inter, quando for jogar, vai ter esse tipo de coisa. Normalmente, é óbvio, né, que isso não acontece só fora do país. É óbvio que o Brasil também isso acontece muito, né? Isso é evidentemente. O Brasil é um país que acontece muito esse tipo de coisa também. Mas em Libertadores é algo, irmão, que quase sempre acontece, infelizmente, e quase sempre nunca acontece nada, quase sempre né, irmão, passa ileso, né? Então tá aí mais uma situação lamentável, né? E tem um vídeo, né, cara, que mostra lá o cara fazendo os gestos de macaco, tem a cara do cara, você vê, mas a gente sabe que geralmente não acontece nada porque a Conmebol é muito passiva em relação a isso. E ainda teve confusão, né? Olha aí. O encontro, aliás, acabou com confusão logo após o apito final do duelo. Os torcedores, divididos apenas por uma corda e por alguns policiais, iniciaram provocações e partiram para agressão. Eles foram separados depois que o policiamento foi reforçado. Os caras colocaram, né, a torcida do Atlético de um lado, a torcida do São Paulo de outra, e botaram um cordão com alguns policiais ali para dividir só. E é óbvio que, irmão, só com esse cordão aí e com poucos policiais, é óbvio que depois, quando acabou o jogo, irmão, teve agressão, né? Os caras, irmão, foram se provocar, entendeu? Depois teve que ter aí, né, mais policiais aí para reforçar e depois conseguiram ali, né, cara, acabar com essa confusão, mas, cara, complicado, né, cara? Complicado. Isso aí. Inclusive, tem até na transmissão do jogo que o Nivaldo Preto fala, né? O Nivaldo Preto que narrou o jogo na Paramount, ele até fala que os jogadores estavam preocupados na hora. Jogadores do São Paulo saindo de campo se mostraram preocupados com a briga e observaram à distância o que acontecia com os torcedores. Então tinha até os jogadores ali preocupados, né, cara? Ali com o que estava acontecendo, porque realmente é uma cena feia, né, cara? Tu vê ali um monte de torcedor de um time, um monte de outro, irmão. Todo mundo ali indo ali pra... Não, todo mundo, né? Indo ali pra agressão, né? Então, bastante complicado essa situação, né? Bastante complicado isso daí, né? Enfim, apesar que esse negócio de confusão de briga, irmão, isso aí se tiver competência, né, da polícia, né, se tiver aí, né, um policiamento reforçado, isso aí dá pra você resolver, dá pra você resolver. O que não dá, que infelizmente, né, que a gente lamenta muito mesmo, lamenta muito mesmo, é a questão do racismo, né, que tipo assim, acontece toda hora e parece que é um negócio que parece que nunca melhora, né, parece que é um negócio que acontece sempre, parece que nunca vai mudar. Infelizmente, né? Agora, meu parceiro, o negócio é o seguinte, vamos mudar de assunto aqui, e tá a informação do Marcelo Braga do GE. Uma informação do fim de noite na Colômbia. Bobadilla estava mancando, né, de uma perna após o jogo. Ao passar na zona mista, perguntamos o motivo e ele disse que levou uma pancada no segundo tempo, mas que era só uma dor de uma batida, que não seria nenhum problema sério, tá? Então, o Marcelo Braga estava lá ontem e ele fez aí esse... Né, não só ele, né, mas outros jornalistas também que estavam lá perguntaram para ele, ele falou, ó, só foi uma batida no segundo tempo, tem uma pancada, tá doendo, mas segundo ele mesmo, na zona mista, não foi nada muito grave. Mas fica o registro aí do Marcelo Braga que o Bobadilla saiu mancando ontem após o jogo, né? Então, torcer para que não acontecendo porque o Bobadilla é um dos principais aí do São Paulo, né? Não fez um grande jogo ontem como ele já fez em outros jogos, mas evidentemente que é um jogador muito importante, está crescendo muito aí e é um dos pilares, né, dessa melhora aí do São Paulo desde que o Crespo aí chegou, né? Então torcer para que não seja nada grave. É muito jogador machucado já, né? A gente não precisa de mais jogadores machucados não, porque já tem uma penca de jogador machucado e parece que não acaba nunca, entendeu? Parece que nunca a gente fica tranquilo em relação a machucar, né? Já cai um jogador no chão. Ontem o Alan Franco caiu lá no... Né, teve uma dividida com o jogador do Atlético. No começo do jogo começou a cair. Tu já fica preocupado porque não tem zagueiro no banco. É uma loucura, irmão. Cada jogador que cai no banco, que cai no chão, tu já fica maluco. Meu Deus do céu. Aí tu fica preocupado. Pô, será que o cara se machucou de verdade? Ou o cara tá fazendo cera? Né? Porque tem alguns lançamentos que os jogadores estão fazendo cera, que é normal, né? Acontece todo jogo aí. Ainda mais em mata-mata.
Então fica preocupado, né? Fala, pô, torcer pra estar fazendo cera, que não seja nada grave. Até porque o Alan Franco, ele sofre essa pancada na dividida e ele sai, né? Ele sai mancando ali e depois volta, mas evidentemente que deu um susto aí, né? E o Bagília torcer pra que não seja realmente nada grave, que seja só dor aí mesmo, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, como a gente já tá comentando aí nos últimos vídeos, né, que tava já um negócio encaminhado, Lucas Ferreira, né, já tava aí com o negócio encaminhado, agora sim tá tudo certo, os últimos detalhes foram ajustados, e ele viaja hoje, tá, pro Shakhtar, aí, né, pra se apresentar, fazer exames médicos, e depois aí ser anunciado de forma oficial. Gabriel Sá colocou aqui, ó, Lucas Ferreira é o novo reforço do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O São Paulo acertou a venda do atacante por 10 milhões de euros, né, que dá aí 63 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em variáveis se o clube se classificar para a próxima Champions League. Lembrando que dos 10 milhões de euros que a venda do São Paulo tem direito a 80%, né? O São Paulo tem, né, 100% aí do jogador, então dos 10 milhões que a venda fixa, 8 vai para os cofres do São Paulo, né? 8 milhões de euros vai para os cofres do São Paulo, e tem esses 2 milhões de variáveis ainda, caso o Shakhtar chegue aí, né, que se classifique para a próxima edição da Champions League. O Lucas Ferreira, que nem viajou para a Colômbia, né, para o jogo contra o Atlético, nem foi, né, não estava nem junto com a delegação, e estava acertando os últimos detalhes aí, e viaja hoje para a Ucrânia, tá bom? Aí o Alexandre Rivera colocou aqui, ó, o Meia passou em Cotia para se despedir dos funcionários e fará o mesmo no CT da Barra Funda nas próximas horas, entendeu? Então, o próprio Alan Barcelos, que é técnico aí do Sub-20 de São Paulo, postou uma foto hoje, né, cara, com o Lucas Ferreira lá se despedindo dos jogadores, então, tudo certo, ele vai viajar hoje, já se despediu dos jogadores em Cotia, né, vai passar na Barra Funda e depois já viaja aí para a Ucrânia para se apresentar ao Shakhtar Donetsk, já comentamos sobre a venda ridícula, mais um aí doado, mas de qualquer forma, gosto muito dele, infelizmente não jogou muito tempo no São Paulo, né, jogou poucos jogos aí no São Paulo, mas toda sorte do mundo pro garoto, muito bom jogador, talentoso, e boa sorte para ele, toda sorte do mundo para ele, que se dê muito bem na Europa e que um dia ele volte ao Brasil para jogar no São Paulo, né? Que ele retorne um dia para o São Paulo aí para poder jogar mais tempo, porque esse período aí foi muito curto, né? Foi campeão da Copinha, se destacou, subiu e jogou poucos jogos aí e já tá dando adeus ao São Paulo. Boa sorte pro nosso querido Lucas Ferreira, negócio fechado, agora foi aí de vez, belezinha? Vamos mudar de assunto aqui agora e rapaz, tá aí informação, né? Informação de mercado é só coisa ruim. Né? Ah, o Igor Rabelo tá chegando, toma chapéu do Fluminense. Né? Segundo o André Hernan, o São Paulo tentou contratar o Mailton por empréstimo. Ele é um lateral direito que pertence ao Metalist da Ucrânia e está emprestado para a Chapecoense. Aí que tá, olha só. Ele é do Metalist da Ucrânia e está emprestado para a Chapecoense, certo? Os ucranianos, que é o Metalist, têm uma dívida com o São Paulo e não aceitaram o modelo de negócio proposto. Tá? Então, o Mailton está na Chapecoense, ele é do Metalist, o Metalist deve para o São Paulo. Se eu não estou enganado, o São Paulo vendeu para o Metalist o Paulinho Boia, mas tem uns aninhos já. Não sei se essa dívida é referente ao Paulinho ou se é algum outro jogador que o São Paulo vendeu, que eu não me lembro de cabeça. Eu lembro que o São Paulo vendeu o Paulinho Boia para o Metalist. Não sei se a dívida é relativa em relação ao Paulinho Boia, né? Foi que eu lembrei agora de cabeça desse time que o São Paulo vendeu o Paulinho. Aí os ucranianos, eles têm aí uma dívida com o São Paulo, e o São Paulo tentou fazer um negócio aí, né, cara, pro Mailton vir pro São Paulo e botar essa dívida no negócio, só que os caras não aceitaram, né? Cara, a diretoria do São Paulo é muito ruim, velho. Os caras são muito... Eu nem conheço o Mailton, se é bom, se é ruim, se agregaria, se não agregaria. Só sei que a diretoria do São Paulo é ruim pra cacete. Os caras devem o São Paulo, não, Metalist. E nem com os caras devendo, tendo que pagar uma grana pro São Paulo, os caras conseguem contratar um jogador. Vocês são ruins pra cacete, cara. Ah, Gabriel, não tem dinheiro, não vem com esse papinho. Né? Não gastou R$1 para contratar jogador até agora, vendeu Deus e o mundo, tá querendo pegar empréstimo, não sei para quê, né? Porque o time não compra jogador, diminui folha, vende todo mundo e não tem dinheiro para ter fluxo de caixa, não sei o que acontece, né? Não sei o que acontece. E se não tem dinheiro, boa parte da culpa, da parcela de culpa aí, é desses caras que estão aí, Belmonte, Casares e companhia. A situação financeira já era ruim antes e o Casares e companhia só piorou, né? Então, se não tem grana, vocês também ocupados, né? Que às vezes fica, Marquinhos não tem grana, como se o Casares e o Belmonte fosse ileso essa responsabilidade, né? Vocês também têm culpa. Vocês só aumentaram a dívida do São Paulo. Então, se não tem grana, vocês também são culpados por não ter. Entendeu?
aí vem Deus e o mundo, abaixa a folha e não tem dinheiro para ter fluxo de caixa. Tem que pegar empréstimo, né? Mais empréstimo aí é realmente um negócio assim inacreditável que não tem nenhum tipo de explicação, né? Nenhum tipo de explicação. O Mailton, ele tá na Série B, né, com a Chapecoense. Olha só isso aqui. Ele jogou na Chapecoense essa temporada, na Série B, tá? 19 jogos, ele fez 6 gols e deu 4 assistências. O maluco tem 10 participações em gols em 19 jogos, entendeu? Ele é lateral direito. Quando ele falei assim, que é o quê? O meia? O que é? Né? Porque tem meia que tem número pior que isso aqui, inclusive, né? 6 gols, 4 assistências, 10 participações diretas em gols em 19 jogos. Entendeu? Então, o jogador do São Paulo tentou, mas não conseguiu porque o Metalist aí, né, que é o clube ucraniano que tem a dívida com o São Paulo, não quis colocar, né, eles não quiseram colocar essa dívida que eles têm com o São Paulo no negócio. Aí os caras, sim. O Maílson tem emprestado para a Chapecoense porque ele tá fora dos planos aí do Metalist, né? Porque ninguém empresta um jogador importante, né? Se você empresta um jogador, se ele não faz parte dos planos, se você quer se livrar do jogador, então pelo fato dele estar sendo emprestado, os caras poderiam ter colocado ele no negócio aí pro São Paulo, né? Até porque se ele fosse um jogador super importante, ele não estava emprestado, né? Mas enfim, meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.